Durante evento de lançamento do PL Jovem do Distrito Federal, a deputada Bia Kicis participou e respondeu a perguntas da plateia. Ao responder sobre a supressão de liberdades que vem sendo observada no país, Bia Kicis explicou a importância de lutar permanentemente pela liberdade. Bia Kicis disse: a liberdade é um valor fundamental, primordial. Ela citou o Papa João Paulo II, que explicou que quando se tira a verdade de um povo, ele perde também a sua liberdade e disse: o que a gente está assistindo hoje é um ataque às nossas liberdades por meio de um ataque à verdade. A deputada explicou que a esquerda utiliza todos os meios que obteve, através do aparelhamento do Estado, para esmagar a verdade, impondo suas ideologias e perseguindo as vozes discordantes com a alegação de discurso de ódio. E apontou: a verdade passa a ser mentira e então calam a nossa voz. A deputada alertou: eles não estão nem um pouco preocupados com o combate à mentira e à desinformação. A única preocupação deles é que a gente diga a verdade. Eles não estão preocupados com mentira e desinformação. Eles têm medo da verdade ser dita livremente. Bia Kicis explicou a gravidade da censura que vem sendo imposta a cidadãos e parlamentares, apontando que quando um parlamentar é calado, cala-se a voz de todos os que se sentem representados por aquele parlamentar. A deputada mostrou a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu em outras ocasiões que a liberdade de expressão é um bem fundamental, mas agora admite decisões baseadas em meras frases, como a liberdade não pode ser absoluta. Ela disse: essas são as frases que são ditas por aquelas pessoas que deveriam garantir a nossa liberdade. A deputada lembrou que não apenas a Constituição garante a liberdade de expressão, mas também uma série de tratados internacionais, e acrescentou que nem sequer esses instrumentos poderiam restringir a liberdade. Ela disse: existe uma coisa chamada direito natural, que precede o Estado, precede as constituições, e a liberdade certamente faz parte desses direitos naturais. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 25 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Obrigada a todo mundo que está aqui. Bom, a liberdade ela é um valor fundamental, primordial. E aqui, Roberta, eu vou citar um pensamento, um ensinamento do nosso João Paulo II, nosso eterno João Paulo II, que diz o seguinte, que se você tira a verdade de um povo, você tem apenas uma ilusão de liberdade. Porque a verdade e a liberdade, elas andam juntas, porque separadas, elas perecem na miséria.
Então a gente vê, eu vou até me levantar aqui um pouco, e o que a gente está assistindo hoje é um ataque às nossas liberdades por meio também do ataque à verdade. Então a gente ouve falar em democracia relativa, a gente ouve falar, por exemplo, que é uma questão de escolha, de liberdade da mulher. A verdade, ela vai sendo esmagada. O que eles ensinam? As narrativas, a doutrina. E está tudo normal. Se você fala contra isso, você está fazendo um discurso de ódio. Então observem que a nossa liberdade de expressão, para que retirem a nossa liberdade de expressão, é preciso primeiro abafar a verdade. A verdade passa a ser mentira, ela é tomada por uma narrativa que toma o seu lugar, e aí então calam a nossa voz. A nossa liberdade de expressão, ela está hoje completamente ameaçada. Aliás, ela já tem sido, não só ameaçada, ela tem sido violada. E a coisa é tão grave que qualquer pessoa, pela Constituição, tem garantida a liberdade de expressão. E aí, o que eles dizem? Não, mas a liberdade de expressão não pode ser absoluta, porque aí a pessoa vai falar mentira. Gente, se uma pessoa não é livre para falar mentira, o outro não vai ser livre para falar a verdade. Você não pode ter o censor, o Ministério da Verdade, que vai dizer quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, porque nesse momento o que você tem é o controle e a verdade vai desaparecer. Eu tenho dito sempre da tribuna da Câmara que aquele projeto de lei das fake news, que eles chamam do combate às fake news, na verdade, eles estão nem um pouco preocupados com o combate à mentira e à desinformação. A única preocupação deles, e o Gustavo Gayer também tem sido uma voz muito forte lá no parlamento sobre esse tema também, a preocupação deles é que a gente diga a verdade. Eles não estão preocupados com a mentira, a desinformação. Eles têm medo da verdade ser dita livremente. Eu me lembro que há não muito tempo atrás, quando o Supremo tinha uma composição diferente, que eles julgaram a questão das biografias não autorizadas. Gustavo, não sei se você acompanhou isso na época, Gustavo Lopes também. O Supremo estava cotejando ali dois valores muito importantes. Um, o direito à liberdade de expressão, e o outro, o direito à honra. Vejam, dois valores garantidos pela Constituição Federal. E naquela época, o Supremo decidiu que a liberdade de expressão é tão fundamental, que sem ela não existe democracia, que a liberdade de expressão tinha que preponderar sobre o direito à honra. E que a pessoa que se sentisse desonrada, ofendida, injuriada, ela teria que recorrer ao judiciário para ter uma indenização pela injúria, pela desonra que ela entende ter sofrido. Mas que jamais se poderia censurar alguém, impedir que alguém escrevesse uma biografia sobre outra pessoa, qualquer coisa, que isso seria censura. Que a liberdade não tinha limites, ela não encontra limites. Ela tem consequências, não limites. Então, se você abusa da sua liberdade, você vai responder perante a justiça, mas jamais censurar. O que é que nós estamos vivendo hoje? A liberdade não pode ser absoluta. Ninguém pode ter liberdade para mentir. São essas as frases que são ditas, e ditas por aquelas pessoas que deveriam garantir a nossa liberdade, deveriam garantir não só a Constituição, mas os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então é algo que está muito além até da Constituição. Eu diria que nem a Constituição, você não pode nem fazer uma emenda constitucional para retirar a liberdade, porque isso seria inconstitucional. Existe uma coisa chamada direito natural, que precede a formação do Estado, que precede as constituições, e a liberdade certamente faz parte
desses direitos naturais. Hoje, não só o cidadão não tem mais o direito de se expressar livremente, como nós parlamentares estamos perdendo algo que é uma garantia ainda maior do que a liberdade de expressão, que é imunidade parlamentar. Porque quando a gente sobe na tribuna, ou quando a gente usa as redes, ou dá uma entrevista, ou a gente fala, nós não falamos só por nós falamos pelas todas as pessoas que nós representamos estando no parlamento. Então, quando calam um parlamentar, estão calando todas as pessoas, os eleitores, todas as pessoas que se sentem representadas por aquele parlamentar. Porque nós não estamos lá por nós mesmos, o Gustavo disse isso. Nós representamos os brasileiros, aqueles que se espelham em nós. E todos vocês estão sendo calados. Quando um parlamentar é calado, todos vocês estão sendo calados. Existem muitas maneiras de se calar uma pessoa. Pode ser com censura, que aí já é aquela mais drástica mesmo, te impede de falar e pronto, né? Também pode ser com outras medidas, como por exemplo, com ações, chuvas de ações judiciais, em que você sabe que você tem razão, que você está falando a verdade, mas um judiciário tomado por pessoas que estão lá não para exercer a sua função de juiz, ou o Ministério Público, que não está lá para exercer o seu papel de fiscal da lei, mas são militantes esquerdistas que usam do cargo para impor a sua ideologia, eles fazem com que nós sejamos processados, condenados e tenhamos que pagar honorários altíssimos, indenizações altíssimas, até que você se sinta constrangido a não mais brigar na justiça ou a não mais falar aquilo que vai te levar a uma condenação. Então, existem muitos meios de ação que hoje são utilizados para nos calar. E basta ver o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Multas milionárias, multas absurdas, por qualquer coisa. Enquanto a esquerda continua livre para mentir à vontade, para falar à vontade. E daí as pessoas perguntam, mas por que vocês da direita não entram na justiça também? A gente entra, gente. A gente entra também, mas normalmente a gente perde. As nossas representações são arquivadas, não são levadas adiante e a gente não tem por trás da gente um aparato como grandes escritórios que patrocinam essas causas. Então é muito difícil, é muito duro, mas a gente continua fazendo porque a gente entende que a gente nunca pode abrir mão da liberdade. Agora é preciso dizer o seguinte: pessoas que viveram antes de nós, deram suas vidas, né? Muito suor, muita lágrima e sangue, para que a gente tivesse uma sociedade livre, que a gente construísse uma sociedade, né? Um ocidente livre, baseado nos valores judaico-cristãos. Essas pessoas, elas, como eu já falei, deram até as suas vidas, mas basta uma geração se descuidar da liberdade para que a gente perca tudo isso que foi conquistado com tanta dificuldade. Então, nós vamos continuar lutando. Não sei nem se tem outras perguntas, se era para falar pouquinho, eu já falei logo tudo. E queria só falar para vocês, vamos continuar lutando, nunca em nenhum momento, né, em momento de desânimo, nunca ceda ao desânimo. Toma um banho, vai dormir, vai descansar, mas no dia seguinte acorda de novo com força para a gente continuar lutando, porque o nosso exército depende de cada um dos nossos soldados, todos nós juntos.